Gente como a gente. Como você. Gente da gente. Gente querida. Gente que se destaca. Agora na nossa rádio. Nossa gente. Seja bem-vindo, estamos dando continuidade ao processo de reengenharia da mente. Você fazendo uma reestruturação da sua maneira de pensar. Esse processo não é um processo que acontece no automático, não é um processo que acontece por uma declaração, por uma afirmação positiva. Tudo isso funciona sim, mas se houver continuidade. O processo de reengenharia ganhou muita força. E o que eles encontraram nas empresas que estavam dando problema? É que eles tinham processos que eram feitos muito mecanicamente. E depois desse processo de mecanização, surgiram alguns sistemas de computadores que faziam o mesmo processo, mas de maneira mecânica. E, a princípio, produziu até algum resultado. Mas eles detectaram que os processos estavam apenas sendo transferidos da força humana para a força mecânica, ou para os sistemas de computadores. Ou seja, eles apenas reproduziam as mesmas coisas que eles faziam antes, apenas talvez até com um número maior de produção, mas com as mesmas deficiências que haviam antes. Não houve nenhuma correção nesse aspecto. Então, a ideia da reengenharia era reestruturar tudo isso, rever os processos, identificar onde estavam acontecendo os problemas e quais eram as suas causas, o que gerava cada problema e procurar uma solução plausível para cada uma delas. E com isso, eles então criaram processos diferenciados que modificaram totalmente a rotina desde o princípio das operações até o final, com o empacotamento final, por exemplo, de um produto. Tudo isso era importante. Em 94, 95, quando eu saí do banco e fui trabalhar nessa empresa de comércio exterior, era uma indústria de fabricação cerâmica e eles estavam em um processo de importação de um grande equipamento para modernizar a fábrica. E o processo de produção, desde a extração da matéria-prima, porque cerâmica é feita a partir de barro, vamos dizer assim, simplificar bem. O processo de extração do barro, o processo de purificação, de eliminação de impurezas, de filtragem, precisava que ficasse por alguns dias ali adormecido até que todas as raízes, fragmentos, pedaços de árvores e folhas que estivessem misturadas com o barro entrassem em decomposição, que facilitaria na hora de fazer a limpeza, a filtragem, depois a peneiração e colocar dentro da estufa que secaria e jogaria dentro das formas onde eram compactadas as bolachas que faziam as placas cerâmicas e passavam pelo processo de pré-esmaltação, depois processo de tela e pintura, que era onde entravam os designs da cerâmica, e por último a esmaltação, que era a última camada que recebia antes de entrar no forno, que passava por um processo longo de mais ou menos uns 100 metros, com temperaturas que chegavam até 1800 graus. Tinha um espaço, uma janelinha que dava para você ver como se as placas cerâmicas fossem como uma geleia flutuando sobre rolos de cerâmica superaquecidos que passavam e quando saía do outro lado nós tínhamos um produto acabado. Era incrível e só terminava depois do encaixotamento. A cerâmica já saía dali encaixotada, sem que ninguém tocasse nela. Esse processo era um processo que foi desenhado, produzido na Itália e foi importado para essa fábrica e nós produzimos cerâmicas fantásticas. Foi aí que surgiu então as minhas viagens para o exterior, onde eu vim acabar na América. Anyway, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o processo de produção era tão perfeito que todo o princípio de preparação da matéria-prima, princípio de prensa, filtragem, depois prensa, pré-esmaltação, esmaltação e depois a queima, era um processo perfeito. Tudo no seu devido tempo, não poderia haver nenhuma interrupção, nenhuma peça poderia ficar encalhada, às vezes na curva, porque a esteira fazia algumas curvas para chegar em outra seção, não poderia, tinha que ter alguém ali sempre prestando atenção para que não faltasse a tinta, ou o esmalte, ou o pré-esmalte, tinha que estar ali, então tinha alguém sempre repondo, tinha um sistema de preparação, tinha um pessoal já por trás preparando o material e sempre trazendo um processo super dinâmico, mas super eficiente,
que produzia um resultado fantástico. Mas de vez em quando surgia um problema. Saía uma cerâmica com alguns buracos na superfície. E a gente então começava a investigar para saber onde era que tinha falhado o processo. E muitas vezes era ou na prensa, que a prensa estava com a temperatura que a secadora jogava dentro da prensa estava baixa demais, ou estava alto demais. Então, na hora de prensar, o ar não saía totalmente da bolacha. E quando o ar não sai totalmente da bolacha, na hora da queima, o ar então sai, o oxigênio sai, ele gera, por incrível que pareça, mesmo a uma temperatura de mais de 1800 graus, ele gera algumas bolhas que estouram na superfície da cerâmica e estraga o produto todinho. Se você não der atenção para o processo de transformação mental que você precisa, se você não der atenção muito detalhada para aquilo que você quer alcançar, você, depois de ter feito todo um esforço, você pode lá no finalzinho ver o resultado do seu produto totalmente destruído por causa de uma pequena falha. Mas não para por aí a vida. Quando isso acontece, você precisa ter cabeça suficiente para fazer uma análise e procurar descobrir onde foi que surgiu o problema que gerou aquele resultado. Lembre-se, causas e consequências. Nós não vivemos uma vida de acidente, nós vivemos uma vida de causas e de consequências. Casualidade e consequência. Tudo que você faz vai produzir algum tipo de resultado na sua vida. Por que a sua mãe sempre diz, filho, cuidado com quem você anda? Muitas pessoas dizem, olha, cuidado com o que você diz. Porque quando você se acompanha com pessoas que não têm nada na cabeça, não tem princípio, não tem ideia, não tem fim, não tem moralidade, fala tudo que pensa, tudo que vem na hora, age de acordo com o momento, o seu sentimento está mais alto do que o seu raciocínio, a tendência de você adquirir hábitos dessas pessoas e acabar se envolvendo com elas e possivelmente ter problemas também como elas têm. Então, essas precauções pequenas que precisam ser cuidadas. O que você fala? O que você ouve? Com quem você fala? Com quem você se acompanha? Lembra daquele ditado popular? Diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso é um princípio, gente. Isso é realidade. A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Uma pessoa que tem uma vida totalmente descontrolada, ela vai influenciar a sua vida. E a sua vida vai acabar se tornando a mesma coisa, se você se deixar influenciar pelos outros. Mas se você procurar em você as causas de todas as consequências da sua vida e colocar uma meta de fazer correções, você não precisa ser um gênio, você não precisa de nenhuma mágica, você não precisa de nenhum milagre na sua vida para que você mude. Basta você mesmo se autoanalisar. Cada um julgue-se a si mesmo. Uma recomendação que nós encontramos em todos os livros de sabedoria, de filosofia, mas principalmente na Bíblia. Cada um julgue-se a si mesmo, analise-se, veja os seus resultados. É isso mesmo que você quer na sua vida? E quando você começa a fazer essas análises, você começa então a racionalizar. Como que eu cheguei até aqui? Você precisa saber o que passos me trouxeram até onde eu estou. J.F. Kennedy, ele falou o seguinte, olha, a mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente, certamente perderão o futuro. Você não pode se prender às experiências negativas do passado e nem tampouco aos resultados que você tem hoje. Lembre-se, tudo que você vive hoje é resultado direto de decisões que você tomou do passado. Você está com peso demais? Qual foi a última vez que você lembra que você, por acidente, comeu alguma coisa? Você escolheu comer o que você come. Você está com uma situação em que você não tem força, não tem energia, você não se sente entusiasmado por nada. Em algum momento na sua vida, você tomou uma decisão que levou você a uma vida de precipitações, uma vida de decisões equivocadas, uma vida de erros, uma vida de resultados negativos. Então, você precisa aprender a olhar para esse ponto da sua vida não como um ponto de prisão, mas como um ponto de referência. Como disse, a mudança é a lei da vida. A lei da sua vida é a mudança, é a lei que vai reger o seu viver para sempre. Você nunca vai deixar de precisar de mudar alguma coisa na sua vida. Eu vivo mudando o tempo todo, eu vivo mudando de hábitos, eu vivo mudando de leitura, eu vivo mudando de sistemas. Acabei de remodelar totalmente o meu sistema, estou abrindo novas empresas, estou sempre fazendo alguma coisa nova.
Por quê? Porque a vida ela gira em torno de novidade. A própria Bíblia diz andar em novidade de vida. Procure renovar o seu entendimento, renovar as suas atividades, renovar até mesmo a sua experiência como profissional. Você precisa de treinamento, você precisa de aperfeiçoamento. É assim que você reconstrói a sua mente. É assim que você reconstrói o seu modo de pensar, tá? Você precisa entender uma coisa. Tudo que você aprende e que você não implementa não vai levar você a lugar nenhum. Eu lembro de uma decisão que eu tomei em 1999, quando eu decidi que eu não voltaria mais para o Brasil até trazer a minha família. Foi uma decisão difícil, uma decisão crucial na minha vida, crítica. Mas foi uma decisão que hoje, quando eu olho para trás e vejo o que aconteceu, e vejo o que acontece hoje, o resultado, o fruto, eu vejo como meus filhos estão aqui, como a minha família está aqui, o status em que vivemos, as condições em que vivemos, os recursos que estão à nossa disposição, que eu nunca teria se eu tivesse me deixado levar pelo impulso, pela emoção, se eu tivesse me deixado levar pelas circunstâncias e tivesse regressado ao Brasil e ficado por lá mesmo. 25 anos depois. Eu tenho uma família estruturada, meus filhos são uma bênção. Acabei de receber uma netinha que já está me mandando beijinho aqui, que ela ainda não tem capacidade para isso, mas já tem, sabe como é, né? Tem o pessoal aí que fala pelos outros. E estão mandando beijinho aqui, recado, mas a minha neta é uma bênção, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Resultado de uma decisão de 25 anos atrás, que me custou muito caro. Muito caro. Não foi nada fácil tomar aquela decisão. Mas eu tomei e eu não me arrependo em nenhum momento. Por quê? Porque eu olhei para o futuro. Eu olhei o que meus filhos seriam, como eles estariam se eu tivesse deixado, se eu tivesse falhado com eles naquela época. Então, hoje eu vejo fruto maravilhoso. Estou colhendo frutos fantásticos de uma decisão que eu tomei. Em 1999, novembro de 99, a última vez que eu entrei nos Estados Unidos. Você pensa que a vida é muito fácil? Você pensa que os processos são automáticos? Nós estamos vivendo a época do fast food, em que as pessoas querem tudo assim. Você para numa janela, você coloca a sua ordem, você pede, você pega aquele pacotezinho e vai ali e sai comendo na rua e vai trabalhar e volta e a sua vida gira em torno de automatismos. Não é assim que funciona. Se você quiser verdadeira mudança na sua vida, você precisa aprender a implementar tudo que você aprende. Coloque em prática as novas ideias, os novos pensamentos, as novas coisas que você mesmo cultivou. Não adianta você aprender algo e não colocar em prática. O lema da escola onde estudei, em Castanhal, em 1984, quando me formei em agropecuária, era aprender para fazer e fazer para aprender. Aprenda para fazer. Não adianta aprender por aprender, tá? Se você gosta de alguma coisa, esmere-se no aprendizado. Coloque tudo que você tem em cima disso aí. E quando você sentir que você sabe o que você está fazendo, parta para o aprendizado de novas coisas, mas enquanto você implementa o que você aprendeu. Muitas pessoas estão querendo aprender sempre, mas nunca colocam em prática nada que aprenderam. Nós temos muito mais para você. Esse tema vai ser trazido de volta no próximo programa. Nós estaremos concluindo a reengenharia da mente no programa. Gente como a gente. Como você. Gente da gente. Gente querida. Gente que se destaca. Agora na nossa rádio. Nossa gente.